Veja só. Sentados, cada um sentados, em silêncio. Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós trabalhamos a diversidade religiosa, para que vocês possam conhecer as mais diversas expressões religiosas espalhadas no nosso povo. Por algum tempo, já uma vez por mês, a gente tem trabalhado aquela que é uma religião comum, o cristianismo, com mais de 2 bilhões de fiéis. O cristianismo que tem um livro sagrado, é uma das religiões do livro, junto com o judaísmo e o islamismo. E por coincidência são 2 religiões, ou 3 religiões, que são monoteístas, acreditam no único Deus. Tem uma linhagem, uma tradição comum. A primeira das grandes religiões que vou levantar? Não. Estou explicando, você para na aula para poder iniciar. Pode ficar. Então são as 3 grandes religiões do mundo e continuam fazendo gracinha aí para esses minutinhos. Além de parar a aula, fazendo graça. Então, são as 3 grandes religiões do livro, são 3 religiões monoteístas que acreditam no único Deus, que têm uma história em comum. Começa com o judaísmo, lá com o patriarca Abraão, depois tem toda a história da revelação ali com os profetas, depois vem Jesus Cristo, e Maomé, que é o fundador do islamismo, da religião muçulmana, ele acreditava que a religião islâmica era uma continuidade, ou era a suprema revelação, uma complementação daquilo que havia sido revelado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então ele era maior que os profetas que veio levar a revelação, a sua plena manifestação, a manifestação de Deus sobre Alá, o Deus do islamismo. Mas hoje, voltando aqui, nós estamos falando da religião cristã, da Bíblia, do Antigo Testamento, o Antigo Testamento que é compartilhado também com os judeus. Os cristãos compartilham essa literatura, essa parte de sua escritura com os judeus. E lá no Antigo Testamento nós temos a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, com o Gênesis que trata da criação, do princípio, da origem de todas as coisas, de como Deus criou todas as coisas. Ele tem outras explicações também, como surgiu o povo de Deus com Abraão, tem também o relato do dilúvio, como surgiu a diversidade de línguas. Então, são mitos de origem, mitos de criação, mitos que tentam explicar várias coisas. Depois nós temos o Êxodo, Êxodo significa saída, que narra a libertação do povo desse grande objetivo. Temos também Deuteronômio, que é a segunda lei, uma lei posterior, que vem complementar aquela lei que já havia sido revelada por Moisés, a Deus por Moisés, com os 10 mandamentos e seus complementos. Tem o livro de Levíticos, que fala sobre o Levítico, que fala sobre os rituais, sobre
sobre a classe sacerdotal ou a tribo das 12 tribos de Israel, que seria responsável por entender os rituais e como deveriam ser esses rituais. E tem o livro de Números também, que é um livro que trata do recenseamento do povo de Deus. Como o povo de Deus foi se multiplicando em toda a terra. Depois nós temos os livros históricos, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Temos também os livros proféticos, os profetas, que é mais um que a gente vai ver hoje, que é o livro de Daniel, lá no capítulo 4. Os sapienciais, os livros de sabedoria, o próprio livro da sabedoria, o livro dos Salmos, Eclesiastes, Provérbios, são os livros sapienciais. Hoje nós vamos falar de um episódio presente aí no livro do profeta Daniel, que é um episódio onde ocorre a transformação do rei da Babilônia, Nabucodonosor, em um animal. Na verdade foi um sonho. Ele sonhou com uma árvore que ficava no centro do mundo. Essa árvore crescia até o céu, mas só que essa árvore foi derrubada. E quando ela foi derrubada, os animais que se abrigavam nela se dispersaram. E só restou dessa árvore um topo. E aí o profeta Daniel ele vai se encarregar de interpretar esse sonho. Qual é o nosso significado desse sonho? Se a gente pegasse o Freud, por exemplo, Freud, que é famoso por ser o primeiro contemporâneo, o primeiro moderno, desenvolveu a ciência de interpretação dos sonhos. A interpretação com certeza seria outra. A árvore, na perspectiva de Freud, seria algo muito diferente. E o Freud tinha uma mania de interpretar tudo pela via sexual. Para ele, a fonte, a raiz de todos os neuroses, de todos os nossos problemas psíquicos, era uma desordem sexual. E a árvore, na verdade, isso talvez fosse uma revelação da própria mente do Freud. A árvore, por ter um formato fálico, poderia ser interpretado como membro masculino. Mas o Daniel, como não tem nada a ver com Freud, ele vai interpretar de outra maneira, né? Então, Nabucodonosor sonhou com uma árvore gigante que alcançava o céu. Ela foi cortada, dispersando os animais que se abrigavam sobre ela, mas no topo se manteve. Daniel interpretou o sonho como um rei. O rei Nabucodonosor sendo levado aí a um ermo, a um deserto, né? Ou ao exílio, para poder viver como os animais. Embora o topo restante implicaria que ele voltaria ao poder quando ele reconhecesse o reino do céu. Quando ele reconhecesse o Deus de Israel, o Javé, ou Jeová, ou Iavé, dependendo da tradução. Significa eu sou, ou eu sou aquele sou. Quando Nabucodonosor reconhecesse isso, ele poderia recuperar o trono, depois de ser exilado, depois de perder o trono. Então a interpretação de Daniel do sonho de Nabucodonosor introduz aí a sua habilidade para poder explicar o significado das visões. É uma interpretação bem exótica, bem maluca, bem alucinóide, né? Tem uma árvore que chega ao céu e abriga sobre si animais. Ele é cortado só sobre o topo dela. Isso tem a ver com o rei que vai perder o trono, vai ser exilado, depois vai retornar ao poder. É uma interpretação bem maluca, mas mostra aí como o Daniel era um grande profeta. Ele, inclusive, passa por várias situações onde ele terá visões tão alucinógenas quanto as dos sonhos de Nabucodonosor. E essas visões vão se transformar em profecias. Muitas dessas profecias, segundo os cristãos, realizadas ou concretizadas na figura de Jesus, seria a consumação, a concretização das profecias, não só de Daniel, mas também de Jeremias, de Isaías, de Ezequias, ou de Ezequiel, né? E tantos outros profetas.
Então compreenderam aí, pessoal, esse episódio? Nossa, isso é muito comum em Deus, é muito comum no mundo antigo também. Se você for ver até na própria palavra de Deus também, há isso em relatos, períodos anteriores. Um dos famosos interpretadores de sonhos era José. José, que era filho de Jacó, que mudou para Israel, o nome, né? Que teve 12 filhos, se transformou na filho de Israel. José era o filho mais novo, vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito ele acabou se tornando famoso por interpretar os sonhos do faraó. E prevenir que o Egito fosse assolado por uma carestia. E o Egito se precaveu. E diante de um momento de seca, de grande carestia no mundo de então, o Egito conseguiu se livrar desse período. Era muito comum, até hoje ainda há, né? Muitas religiões que trabalham essa perspectiva, apesar de que a ciência hoje mostra que os sonhos não são bem profecias. Os sonhos são revelações dos nossos maiores medos, dos nossos maiores desejos. Provavelmente esse era um grande medo de Nabucodonosor, perder o poder. Ele era o rei da Babilônia. Inclusive ele havia dominado sobre o reino de Israel. Ele já estava dividido desde a morte de Salomão. Então ele vai levar o povo de Deus ao exílio na Babilônia. Nesse exílio, o próprio Daniel vai ser ali cooptado para a corte do rei. Então ele morria de medo. Todo mundo que tem poder tem medo, né? Tem um ditado que diz: quem tem fiofó tem medo. Então você só ia revelava esse medo dele, de se achava grande demais, uma árvore que chegava ao céu, de ser cortado, de ser podado, de perder esse poder e se transformar num pouco, ou seja, ter o seu poder reduzido. E os sonhos se manifestam geralmente numa lógica surreal, uma lógica que não obedece à lógica da vigília, porque no sonho a gente faz coisas muito loucas e malucas, como por exemplo voar, atravessar a porta. No sonho, você de repente está num lugar, aquele lugar já não é mais aquele lugar, você está com uma pessoa, mas aquela pessoa não é aquela pessoa. Exato. No sonho você morre, ressuscita. Então o sonho funciona numa lógica surreal. E também uma lógica simbólica, revela nossos medos, os nossos desejos. E é um período também muito importante para o nosso cérebro, para o nosso desenvolvimento cognitivo. Inclusive é chamado de oráculo da noite o sonho pela ciência hoje. Por quê? Porque vai ser ali que o nosso cérebro, o nosso conhecimento, a nossa inteligência vai se desenvolver durante o sono. Enquanto a gente dorme, é graças aos sonhos, é graças a esse período de restauração e de sedimentação das memórias e dos conhecimentos adquiridos ao longo do dia, da vigília. Onde você sedimenta conhecimentos e exercita também no sonho a sua criatividade, que é a capacidade de resolver problemas. Então, quando você não dorme bem, você tem a sua capacidade também de resolver os seus BOs comprometida, danificada. Então por hoje é isso aí, galera. Compreenderam? Tranquilo? Tranquilo?